de hoje do canal é a renovação de Lucas Ferreira, jogo da Libertadores e também lesão de Lucas. Isso e muito mais no vídeo de hoje do canal, então vamos perder tempo não, vambora para o vídeo. Então vamos. Agora, bom, notícia péssima do Lucas, né? De novo, machucado, sem previsão de volta de novo. Bom, vamos falar de alguma notícia boa. O Ferreirão, que estava nessa expectativa, vai sair, não vai sair, o Cruzeiro quer, não sei o quê, renovou o contrato, o Ferreirão, que é uma ótima notícia, né, Arnaldo? Renovou com pompas, né, no Morumbi, com a família, com o Casares, etc e tal. Ele renovou até 31 de dezembro de 29. O contrato dele era até 31 de julho de 28, ou seja, 1 ano e meio a mais. Mas não é a questão do prazo, é que, para renovar, ele recebeu um aumento considerável e a multa dele para o mercado nacional, sobretudo, que era baixa, aumentou consideravelmente, né? Então ele passou a ser um jogador caro também para o mercado nacional, né? E então aí, essa é uma boa notícia. Tem a expectativa, não sei se vai acontecer nessa janela, deles terem negociado, né? Se ele continuar desempenhando pode como até vem ser. desempenhando. E, na verdade, né, Tironi, assim, para o mercado internacional ele já tinha uma multa alta. A questão que afligia o São Paulo era exatamente. O mercado era nacional, multa baixa para o mercado nacional, né? Por isso que tinha o Cruzeiro rondando aí, aquela história toda. Senhoras e senhores, estamos de volta. Sim, porque nesta quarta-feira tem noite de Libertadores no Morumbi. O São Paulo enfrenta o Libertad. Se vencer, assegura praticamente o primeiro lugar do grupo, mas se empatar, também já vai se classificar matematicamente. Encara o Libertad do Paraguai, que também tem chance, hein? Libertad empatou lá com o Tajeres, também está na briga por uma vaga, está firme na briga por uma vaga na próxima fase. Eu estou aqui ao lado de Arnaldo Ribeiro para falar as perspectivas para esse jogo. Já temos um problema, que eu já vou falar já. E quero lembrar que este vídeo aqui e o canal Arnaldo Tironi tem o apoio da KTO. Dê o seu palpite na KTO, eu já dei o meu palpite, o Arnaldo também. Nós estamos participando, inclusive, da Liga do Milhão, que você pode participar também e ganhar prêmios de até R$1 milhão. É isso mesmo. Use esse QR Code que está na tela, o link que está na descrição. Vá com calma, um jogo para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Muito bem, Arnaldo. Quais são os detalhes dessa nova mesma contusão do Lucas? Nova mesma, né, Tironi? Na verdade, vou dar o crédito até ao nosso grande Rafael Varanda Tricolor, nosso, entre aspas, espião, que me passou um cheiro de time pela manhã quando a gente estava chegando ao G4, e eu falei, mas e o Lucas? Ele falou, bem pensado, acho que eu não vi o Lucas. O Lucas jogaria, né? Eu falei, então, você não viu o Lucas? Ele falou, não vi entre os titulares. Aí, para mim, já despertou uma inquietude. E aí eu comecei a ir atrás. As fotos do treinamento, que normalmente dão pistas, não constavam o Lucas. E fui fuçando até chegar à informação que ele tinha sentido de novo o joelho no treinamento de hoje e que tinha passado mesmo joelho, aquele que o tirou o da pancada no gramado sintético do Allianz, né, comparado a um acidente de carro, trauma do painel, não é isso? Trauma do painel é o nome. Como se tivesse sofrido um acidente de carro, que ele tinha sentido já num pedaço do jogo do Alianza Lima, que ele considerou um susto, e que voltou a sentir depois de um choque no treino desta terça-feira, proporcionando novos exames e tudo mais, e já a retirada dele da partida. O São Paulo, pouco depois disso, já sabendo que a imprensa estava sabendo, publicou o seguinte: o meia atacante Lucas sentiu dores no joelho direito durante o treinamento desta manhã e foi encaminhado para o Refis Plus, onde permanecerá em tratamento, passando por avaliações periódicas do quadro clínico. Após sofrer um trauma no mesmo joelho durante a semifinal do Campeonato Paulista em 10 de março, Lucas participou das partidas contra Fortaleza e Alianza, saindo do banco nas duas ocasiões. O camisa 7 voltou a sofrer uma pancada no local durante o duelo em Lima, mas participou integralmente dos trabalhos de quinta, sexta e sábado. Preservado do clássico contra o Palmeiras no último domingo, voltou a treinar novamente na segunda-feira e vinha em preparação para atuar contra o Libertad até a terça-feira, quando sentiu de novo. As últimas informações que eu tive, depois disso tudo, é que é algo como uma inflamação que voltou a ocorrer por conta dos choques, mas não seria nenhum procedimento cirúrgico. Não seria agravou a lesão ou teve uma nova lesão. É a mesma lesão, é a mesma
pancada que ele teve lá e ele está com dificuldade de se recuperar, né? Então, é um incômodo, são dores que limitam a participação dele. É um jogador que fica mudando de direção toda hora e tal. É claro que preocupa pela idade, pelo longo tempo de recuperação, pela dificuldade de voltar à forma. Está acabando a maratona antes da parada. E é aquilo que a gente falava. O São Paulo, todo mundo, comissão, direção, contavam com Lucas e Oscar para essa etapa, quando o time volta a jogar em casa e precisa ganhar jogos. O São Paulo foi sobrevivendo até então sem seus principais jogadores. Já perdeu o Calleri até o final da temporada. Já provavelmente não terá o Luiz Gustavo. E agora o Lucas não se sabe quando ele retorna. Ele só vai retornar quando ele estiver sem dor, né? Então é uma baixa, talvez não só para o jogo do Libertad, provavelmente para o jogo decisivo contra o Grêmio no sábado, e aí por diante, com o Náutico na terça, e aí vai acabando a parte da maratona até a parada para o Mundial de Clubes. Não dá para cravar, mas é possível que só volte depois da parada. Não é uma chance descartada que isso aconteça só depois da temporada. Bom, aí o São Paulo, que estava começando a olhar para o banco e falar, bom, agora já tem mais um pouquinho de gordura aí para escalar, não tem mais. E assim, a escalação titular tem aquela dúvida, né? Dobra com C. Ferrarese lá na lateral e Cédric na frente, ou o Ferreirão no lugar do Cédric, que é mais ou menos como seria com o Lucas, vamos dizer assim. Então, é isso, né? É o que tem acontecido. É quase que um time para o primeiro tempo, para controlar o jogo e se segurar, e um time para a parte final do jogo, segundo tempo, mais ofensivo para arriscar e ganhar. Não tem muito por onde fugir, né? Agora está difícil de convencer as pessoas. Confesso para você que, olha, é difícil explicar para as pessoas que com tantas ausências e sem grandes jogadores no meio campo para frente, sobretudo no banco, você tem que pensar na sua estratégia e nas trocas. Então, se você lança todas as suas armas ofensivas na escalação inicial, você não tem troca depois, né? É o que você estava falando, né? Quando parecia que o banco... Do lado do campo, sem o Lucas, tem o Ferreirão, o Ferreirinha e o Luca de 18 anos, né? É isso que o São Paulo tem, né? Uhum. Então, eu acho possível começar como começou nos últimos jogos, da Libertadores, inclusive, e colocar no segundo tempo o Ferreirão, né? Eu acho que é possível que isso aconteça, né? Com detalhe que a dinâmica do jogo de amanhã vai ser do Libertad defendendo, esperando por um empate, porque o empate é ótimo para isso. O empate que não é ruim para o São Paulo, só é ruim moralmente, vamos dizer assim, mas do ponto de vista da tabela não é. Ele é ótimo para o Libertad. Então, não espere que o Libertad vai sair para o jogo e tudo mais e tal. Longe o que disso. deixa essa escalação com o Cédric estranha. Em contrapartida, se você põe o Ferreirão, você não tem um ponta para trocar depois. Aí você vai ter que pôr o Cédric. Aí você vai ter que fazer isso. Realmente... porque tem gente também que, assim, o Alves jogou recentemente na ponta, não funcionou, né? Ele não é um jogador de lado de campo. O Rian não é um jogador de lado de campo. O jogador de lado de campo é o Luca, como eu falei, até porque o Henrique do Carmo continua machucado. O que pode acontecer de diferente? Oscar. Isso que eu ia perguntar. Aí pode acontecer. Então, mas o Oscar pelo lado... Não, o Oscar pelo lado esquerdo, né? Jogou até no segundo tempo contra o Palmeiras. Só que aí é no lugar do Ferreira, do Ferreirinha. Não, o que pode acontecer é o Oscar no centro, no lugar do Alves, né? Não, sim, mas isso não resolve a questão da ponta. Não resolve. A questão, o que pode acontecer é o Alves, que está oscilando, agora o Oscar chegando, a contusão não foi grave como a do Lucas, ele não ficou tanto tempo fora, né? É uma outra coisa, ele já mostrou alguma desenvoltura no pouco tempo que ele jogou no jogo com o Palmeiras. Pode ser uma novidade para começar, e aí o Alves entraria os meninos no segundo tempo, por exemplo, o Alves e o Ferreirão, né? É uma possibilidade. Certo. Então tá aí, de novo, cobertor curto do São Paulo. Envolva as voltas com... Cara, tem que para logo, chega logo a parada aí da data FIFA, Mundial, sei lá o quê, senão tá difícil. É que tem que chegar com o São Paulo em primeiro na Libertadores, classificado na Copa do Brasil e mais à frente no Brasileiro. Já esse negócio do Lucas já enrosca a vida na Copa do Brasil, enfim. A Libertadores é o menor dos problemas, né? Por incrível que pareça. Exato. Esse jogo de amanhã é o menos dramático pro São Paulo, né? Menos perigoso. O São Paulo é o líder com 10 pontos, tá quase classificado, mais um ponto ele já tá classificado matematicamente. O Libertad tem 7, conseguiu um bom empate contra o Talleres na Argentina. O Alianza Lima com 4 e o Talleres eliminaram agora com 1. Esse empatezinho do Libertad contra o Talleres deixou o Libertad vivo. E se enfrentam São Paulo e Libertad amanhã.
E aí... Vivo, não só vivo, como manteve o segundo lugar. E se o Isso, Libertad empatar com o São Paulo, ele praticamente garante a segunda. Né? Seria um resultado, se o São Paulo precisasse ganhar agora obrigatoriamente todos os jogos que tiver pela frente, o empate praticamente daria a primeira posição para o São Paulo e a segunda para o Libertad. Né? Seria... Mas o Alianza Lima vai pegar o Tajeres Na Argentina. Então acho que não vai vencer. Acho difícil. Não sei, tá com o pneu arreado. Quem lá, joga Tajeres. antes? Joga o São Paulo com o Libertad na quarta-feira. Não, mas não dá pra dizer que empate é bom. Chega de empatar, Não, então, pelo amor eu de tô Deus. falando assim, né? Eu tô falando em relação a primeiro e segundo do grupo, né? Putz, nem se fosse pra ser campeão no mundo o empate. Você ia aguentar empatar. É aquilo, o São Paulo é melhor empatar na Libertadores que no Brasileiro, né? Como assim? Os desafios que tem agora, né? Tem O São uma Paulo precisa ganhar no Brasileiro. sim. A Libertadores deu uma gordura pro São Não, Paulo. Né? pode ter dado, mas ninguém aguenta mais empatar. Vamos lá. Melhor que perder, né? Claro, tudo é melhor. Melhor você perder um braço do que dois. Exatamente. É melhor mesmo. Exatamente. Mas não é? Mas não é verdade? Não, é melhor que perder um braço. Perder dois é pior. É assim, é. Grupo E. Ou achar que empatado vai tudo bem. Eu tô ficando só assim, pô, que legal, empatamos aqui com o Libertad. Mas se a gente não comunica isso, fica mais difícil entender. Não, se a gente não comunica que as coisas podem acontecer, Então, também... nós estamos comunicando. Você pode simplesmente falar, não, acho que não vai acontecer. Não. Vai. Eu tô dizendo, existem três possibilidades num jogo: perder, empatar ou ganhar. Sim. Na Libertadores, empatar com o segundo não é uma tragédia. Pelo contrário, você deixa o segundo a 3 pontos. Tudo bem. E você praticamente garante o primeiro lugar do grupo. É só isso. Porque assim, se o São Paulo for desesperado nessa coisa, ele perder o jogo, aí ele complica. Sim. O São Paulo joga por 2 resultados: ganhar ou empatar. Contra o Grêmio, ele joga por um só. Sim. Ganhar. É só isso que eu tô falando. Só uma coisa, vendo de fora, vocês dois têm razão. Os dois estão certos. Um não tira a razão do outro. O Tironi tá certo, mas o empate provavelmente vai ter Vai encheção de saco, vai pós-jogo, tal, vai ter. porque- E a outra coisa é, peraí, se eu faço uma ótima campanha nos 4 primeiros jogos, é exatamente para poder usufruir de um calendário mais tranquilo na retinha final. Quem não pode fazer isso é quem foi mal no começo. O Botafogo tá se lascando, o Flamengo tá se lascando. Ou eles vão à vera nesses últimos 2 jogos, ou eles estão fora. Então, se o São Paulo, Exato. ele tem o direito, ele criou esse direito de usufruir de algumas coisinhas nas últimas Na 2 única rodadas. frente, porque na Copa do Brasil ele vai ter que ganhar, empatar pelo menos nos aflitos. É isso, só isso. Ele pavimentou a possibilidade de criar Não um é só cenário isso. melhor. Fala. Não é só isso. Você tá meio que relativizando, porque o Tironi falou alto, né? Alto? Gritou. A vida o Morumbi não vai aceitar. Cara, é inacreditável essa discussão. O São Paulo tem que jogar a vida contra o Grêmio. Então põe o sub-bebê contra o Libertad. Pouco importa. Meu Deus do céu. Pouco importa. É Ferreirão, é Ferreiroide, é Pipinente. Põe aquele menino volante que nunca joga. Entendeu? Bobadilha que conhece. Cristo, vocês estão aonde com a cabeça, meu Deus? Não, eu não tô... Você tá louco, você está é isso. pirando. Não. Entendeu? Eu, O pelo torcedor contrário. do São Paulo tá entendendo. Eu apanho o tempo todo, porque eu acho que Caramba, que o ganhou trabalho do não é Libertad, ruim. 8-0, perdeu do Grêmio, desgraça. Mas é assim que as coisas É estão... desgraça. É assim que as coisas Não estão adianta. colocadas no São Paulo hoje. Se você tem cobertor curto, cara. Estão com cobertor curto, as coisas estão colocadas como se o São Paulo tivesse a obrigação de ganhar todas as partidas. Ele não tem time para isso. É só isso. Ele tem que fazer algumas opções, algumas coisas. E, de novo, o teu discurso não chegou até a população. E não é o discurso proferido por vários dos colegas. É como se o São Paulo fosse o São Paulo do Tele. E o São Paulo tem um dos elencos mais curtos do Campeonato Brasileiro. Ele está jogando 3 competições. E é o que venceu simplesmente uma questão prática. Onde eu vou colocar todos os meus esforços nessa semana? No jogo do Brasileiro. Contra o Grêmio, claro. Nós estamos dourando a pílula. Mas é aquilo, você corre um risco. Se você não colocar todos os seus esforços no jogo de Libertadores, você corre o risco de não vencer. Porque Faz o parte. próprio clube transforma a competição numa Exato. coisa maior. Então Faz parte. é até estranho, né? A torcida não aceita mais não ganhar em casa. O São Paulo vai jogar um monte de vezes em casa. Qual que é o ideal? Ganhar do Libertad, Sim, do Grêmio, claro. do Mirassol, Isso. do qual que é o Vasco e do isso. Tajeres. Tá bom. 5 jogos. Se o São Paulo não ganhar esses 5 jogos no Morumbi, qualquer empate vai ter uma chiadeira geral, mesmo que esse empate seja na Libertadores. Mas por que... Digamos que o São Paulo vença o Libertad, aí garante o primeiro lugar do grupo. Aí eu imagino que, pelo menos contra o Talheres, Vença os com caras quem? chegam assim, vai um sub-bebê. Vença com quem? Então. Porque se tivesse sequela pro jogo contra o Grêmio, Pois é.
É isso. Tudo certo. Mas assim, por que o São Paulo precisa ganhar quarta-feira? Na quarta-feira? É. Não, tanto Pra faz. dar uma quarta-feira. satisfação. Ou por que o torcedor. São Paulo precisa ganhar domingo do Grêmio? Sábado precisa Pra ganhar não- para pra sair não da zona cair. de rebaixamento. Então, e por que o São Paulo está na zona do rebaixamento? Porque na primeira Porque rodada empatou empatou com o muito, Sport. sim. Não é só Ou porque isso. empatou com o Fortaleza? Não ou é porque só empatou isso. com o Cruzeiro? São vários fatores. Não é, são vários fatores. Qual foi o pensamento do São Paulo este ano? Não vai ter janela, vamos trazer jogador aqui assim, sem gastar dinheiro. E vamos, aí para mim foi um erro. Investir no Oscar e encurtar ainda mais o elenco. O Oscar foi para um jogo que eu disse aqui que não era para ir. Contra o Se não Libertar, fosse, não ganhava. Libertar, o time ruim. Foi com o Talheres. Foi com o Talheres. Se não fosse, não ganhava. Ah, Ué. Não, mas Tá. acho que é uma questão, Então, são opções. vamos discutir. Né? Ele não Aí, jogou o brasileiro ele podia para ter jogar a contratado- Libertadores. E jogou Então, bem. Ele não jogou contra o Sport. Jogou, inclusive, bem até aguentar. Não, sim, Então. ele vai jogar sempre bem. A questão é assim, entre a Libertadores e o Brasileiro, até agora o São Paulo sempre optou pela Libertadores. E talvez Agora não dá mais. pelo fôlego e pelo fôlego numa competição e pelo enforcamento na outra, numa dúvida, você tem que optar pelo jogo do Brasileiro agora, porque você tem folga. Você vai fazer isso? Não, então, eu acho É que cedo ainda, deveria. Não, o jogo é Pessoal, é hoje noite de Libertadores, quarta de Libertadores, 9h30 da noite, São Paulo e Libertad. São Paulo aí, brigando aí pela liderança do grupo, aí já tá à frente, uma vitória meio que consolidaria essa liderança. Também buscando a melhor campanha, ainda que o Palmeiras tem tudo para ser o líder, mas o São Paulo termina em segundo e você teria vantagem até as semifinais, viu que a final é jogo único, né? O São Paulo apresentou uma boa e uma má notícia no dia de ontem. Começar pela má notícia, o Lucas não joga contra o Libertad. Voltou a ter inflamação no joelho, como foi dito, essa história toda. Acho que vai ser um drama aí pelo jeito. Não sei se... É que o São Paulo precisa muito do jogador, porque inicialmente o brasileiro vai para pontuar, tem o jogo do Náutico também, que é um jogo perigoso. Porém, contudo, entretanto, todavia, não sei se seria melhor não uma parada até a volta das competições, né? Pós Super Mundial, já que vai ter essa parada de um mês para recuperar o jogador. Ao que parece, essa batida no joelho não foi tão simples, né? O jogador fez 2 jogos, sentiu o joelho, mas aí no treino uma pancada sentiu de vez e não participa do jogo de hoje. Complicado, né? Você começou o ano falando de quarteto, hoje tu não tem nada, né? O Oscar, que parece que vai começar jogando, pode começar jogando, talvez jogue 55, 60 minutos. Também não sei se eu arriscaria muito, não, para início de jogo. Até porque você tem que pensar principalmente no brasileiro. O São Paulo precisa pontuar urgentemente no brasileiro. Vamos ver aí como é que serão os noticiários do plantão médico São Paulino, no caso Lucas. A boa notícia é falar do Lucas Ferreira, né? O São Paulo renovou com o jogador até o fim de 2029. Mais importante, aumentou a multa rescisória com relação aos clubes brasileiros. Então, Bye, Cruzeiro, Bahia e companhia. O jogador, talvez, Igor Alves, os bola da vez aí, para receberem propostas no meio do ano. Né? Não dá para ficar contando com a venda de Gabriel Sara, Antony e companhia. Né? E uma venda direta, acho que resolveria de vez aí o déficit de 85 milhões de reais do São Paulo, para fechar conta o balanço nesse ano. De vídeo que o São Paulo agora segue o modelo de FDIC, que tem que cumprir regras orçamentárias, financeiras e tudo mais. Né? Não esperem nenhuma contratação tirando dinheiro do bolso, muito improvável. E o São Paulo vai ser pontual, como o Belmonte já disse em diversas entrevistas, em futuras contratações, né? Até botei no vídeo, né, o Belmonte falando um pouco sobre o Lucas Ferreira, mas o Lucas Ferreira já está confirmado. Então, talvez você esteja vendo essa parte do vídeo e tenha conseguido editar, né? Mas estava bem encaminhado. E agora a questão fica o Alan Franco, que é a grande dificuldade, né? Já se falou em Palmeiras interessado no jogador. Tá chegando cada vez mais meio do ano, faltam um pouco mais de um mês e meio para dar 1º de julho, e aí o negócio fica tenso, né? Porque o São Paulo pode perder o jogador de graça. Vai ser uma negociação que parece o que está se mostrando tensa, né? E para fechar o jogo de hoje, né? O São Paulo vai contra o Libertad Morumbi com mais de 40 mil pessoas, né? Então vamos ficar de olho aí, né? Talvez com uma dobra de lateral no início, para você poder poupar o Oscar
e tal, ou vai começar com Oscar direto? Essa é a grande dúvida, né? Porque o querido Lucas não vai poder jogar. Então teremos o Lucas Ferreira, possivelmente a entrada de Luciano. Então, assim, eu acho que já tá manjado. O Libertad não é o melhor time do mundo. Acho que São Paulo tem que respeitar, mas tentar jogar ainda mais o Morumbi e buscar a vitória. Até para dar uma camada no ânimo e ir com o clima mais leve pro jogo contra o Grêmio. Esse sim, o jogo fundamental, né? Porque agora tem uma sequência boa de jogos do Morumbi e tem que aproveitar o momento, né? Aproveitar a situação. Porque no retorno não vai ser isso, né? Você vai acabar pegando o Grêmio fora, Mirassol fora, Vasco fora, ainda que sejam adversários. E adversários que no momento, exceto o Mirassol, vivem momentos de crise. Então o São Paulo tem que aproveitar. O Grêmio empatou ontem, anteontem, com um time que eu nunca ouvi na vida na Sul-Americana. E o Vasco tomou 4-1, 5-1 do Porto Cabelo semana passada. Então, espero que o São Paulo não ressuscite defunto. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima quarta-feira a todos, um ótimo jogo a todos e valeu!